O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, crente, sejam muito bem-vindos a mais um programa Interação Feminina. Chegamos, segunda-feira, glória a Deus, dá um glória a Deus aí. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido misericordioso até aqui. O Senhor tem nos sustentado. Eu sou a Michelle Oliveira e cheguei para te fazer companhia. Então, fiquem à vontade e interajam com a gente aqui na Interação Feminina, um programa pensado em você, mulher, mas que abre as portas para os homens, para as crianças, porque aqui os temas se estendem para toda a família. Lembrando que a Interação Feminina também reprisa às 17 horas, então você tem a oportunidade de ouvir o nosso programa também na parte da tarde. Além da reprise no rádio às 17 horas, temos a gravação no nosso canal do YouTube, @Rádio Interativa FM 87,9. Não esquece de ativar o sininho, compartilhar com os seus amigos e conhecidos e também curtir, para que assim o nosso canal possa alcançar mais pessoas. Lá no nosso canal do YouTube você também vai encontrar mais programas como o Conhecimento que Transforma, Altos Louvores e a programação completinha da nossa rádio interativa. Você também pode baixar o app. Baixe o app da Rádio Interação Feminina. Perdão, da Rádio Interativa. Baixe o app, gente, para aí, que hoje é segunda-feira, tem alguma coisa que ainda não acordou, hein? Acorda aí junto comigo, povo. Baixem o app da Rádio Interativa FM e participa com a gente onde você estiver, onde tiver área de alcance, você estará nos ouvindo. Convido também a interagir mandando um alô, perguntando, deixando um recadinho no nosso Instagram. Fica à vontade, você pode deixar mensagem, pode curtir, compartilhar, comentar. Lá também nós temos alguns recortes, né, da nossa programação, temos informações e o nosso canal de WhatsApp também. O nosso WhatsApp é o 22 99739 2852. 99739 2852. Nosso WhatsApp para você interagir com a gente aqui ao vivo. Então, é isso. Você não tem desculpas para não participar da nossa programação. Seja na Interação Feminina, seja no programa Altos Louvores, seja no Conhecimento que Transforma, você tem todas essas possibilidades de interagir com a gente. Temos Instagram, temos aplicativo, temos canal no YouTube, temos WhatsApp. Querem mais o quê? Temos tudo para melhor atendê-los e também para que vocês possam participar com toda a interatividade. E agora nós vamos para o nosso devocional, para a nossa reflexão do dia. Aquele momento onde o Senhor fala ao nosso coração e eu queria compartilhar com vocês acerca do tema de hoje, que é nossa família. O versículo-chave está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Bom, para a gente iniciar essa reflexão, a gente precisa entender o que é família, o que significa família para Deus e entender do que esse versículo está falando, né? Esse versículo está se tratando da primeira família constituída na Terra. O primeiro homem, Adão, unindo-se à primeira mulher, Eva, formando uma família.
que logo depois se expande para os primeiros filhos que nasceram. Repare que foi Deus quem criou, o que significa que a família é uma instituição divina criada pelo próprio Deus. E é importante a gente ter conhecimento disso, porque existe uma urgência de se falar da família, porque nenhum outro órgão ou instituição tem sido tão fortemente agredido e violentado nesses últimos tempos como a família. Nós vemos vários ataques acerca da família. Nós vemos várias tentativas de sabotar o real significado da família. E nós, como cristãos, temos como princípio a preservação da família original que foi instituída por Deus. Estamos assistindo a derrocada, como vítima de um sistema público, cultural e social anti-Deus e anti-família. Temos visto na televisão, nos cinemas, uma inversão total dos valores familiares. Um liberalismo entre os filhos, adultério sendo visto como normalidade, sexo entre solteiros cada vez mais cedo, uma independência precoce dos filhos, levando-os à rebeldia e à insubmissão dos pais, e nas próprias escolas vemos lições que são contrárias aos ensinos morais e familiares, descaracterizando assim quase que completamente a família. Bom, isso é uma realidade. Estamos sendo atacados. O significado da família, o real significado da família, que foi o próprio Deus quem instituiu, quem foi o próprio Deus quem designou para que desse continuidade à humanidade, está sofrendo um bombardeio, e isso é real. Nós podemos perceber sutilezas em algumas programações na TV, mas em contrapartida nós podemos ver também uma agressão sem nenhum medo, sem nenhum temor da parte daqueles que criam essas atividades, a qual nós muitas vezes assistimos, inclusive, e que nós não deveríamos fazê-lo, porque vão contra os princípios cristãos. Então, eu posso dizer que talvez a maior culpa esteja em nós. Ou será que não? Nós, integrantes da família, porque muito disso está sendo causado pela inversão das posições dentro da família. Como foi que Deus criou a primeira família? Qual era o papel do homem e qual era o papel da mulher? E nos dias de hoje, com tanta modernidade, com tantas necessidades que nós também compreendemos, seja na área financeira ou em qualquer outra área dentro da família, que possa ser caracterizada como uma necessidade, nós deixamos muitas vezes de cumprir o nosso papel. Lembra, o papel que Deus criou, a primazia de Deus sobre a nossa vida enquanto família. Homem cumprindo papel de mulher e mulher cumprindo o papel de homem. Muito mais forte nos dias de hoje, inclusive, as mulheres querendo tomar o papel do homem, querendo tomar o lugar do homem. Entretanto, não é isso que Deus nos instrui. Então, nós precisamos ficar atentos. A família deve funcionar como um corpo humano, que é formado de vários membros muito bem definidos, regidos por um cérebro, um cabeça, que traz total harmonia ao corpo, levando-o a funcionar de forma saudável. Agora, imagine um corpo no qual o nariz quisesse tomar o lugar da orelha, por exemplo, ou a boca quisesse tomar o lugar dos olhos. Bom, nós precisamos rever que muitas vezes nós reclamamos, nós discordamos do que tem sido nos apresentado, entretanto, não nos posicionamos dentro daquilo que Deus quer, dentro daquilo que Deus instrui. Então, do que adianta o muito falar? Do que adianta o muito reclamar? Reclama-se de jogos, que influenciam as crianças, reclamam-se de programas de televisão que influenciam os jovens, reclamam-se de
mídia que pode também muitas vezes influenciar os adultos. Mas qual seria o comportamento de um pai mediante um filho que vive usando um celular sem nem ter idade para tocar em um? Como deveria ser o comportamento de uma adolescente ou de um adolescente e os seus pais, enquanto responsáveis por estes, quando eles estão já sendo direcionados e desviados do caminho que o Senhor projetou? A responsabilidade é nossa. Nós não podemos reclamar do que está errado. Nós precisamos combater. E como é que nós podemos combater essa inversão de valores? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola do cristão. A palavra de Deus é quem nos direciona. Como devemos ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom irmão. A palavra do Senhor é como uma bula de remédios. E lá nós temos todas as instruções para ficarmos saudáveis, para mantermos a nossa família saudável. Entretanto, precisamos obedecer fielmente o que está escrito. Se eu, enquanto pai, percebo que o meu filho não tem idade ainda de estar com um celular ou com qualquer outro aparelho, né, informatizado nas mãos, eu não vou dar. Eu não vou permitir que o meu filho tenha acesso. Ou se o meu filho já pode ter acesso, eu vou estar ali ao redor, né, para saber o que o meu filho está assistindo, o que o meu filho está ouvindo, né? Inclusive músicas hoje que tanto influenciam os adolescentes, os artistas que estão na moda. Nós, como responsáveis, como pais, nós precisamos nos atentar ao que os nossos filhos estão consumindo, aquilo que os nossos filhos estão se alimentando. E isso dá trabalho. E isso dá muito trabalho. E muitas vezes, por maior facilidade, por maior comodidade, nós acabamos deixando uma criança que não deveria ter acesso ao celular ter esse acesso para não ficar chorando. Nós deixamos o adolescente assistir certo programa ou ouvir certo tipo de música, porque dá menos trabalho de sentar e chamar e orientar e dizer que certas letras não são convenientes, certas letras não são apropriadas. Isso dá trabalho, mas isso é função dos pais, dos responsáveis pelaquela criança. Então, nós precisamos ainda atentar ao nosso comportamento enquanto esposa, enquanto esposo, para que nós não venhamos tomar a frente um do outro. Então, são vários fatores para que uma família ela ande em equilíbrio e principalmente em obediência àquilo que Deus almeja para nós, né? Isso tem feito a família desabar. Essa falta de equilíbrio, essa falta de discernimento e de sabedoria dentro da palavra do Senhor, ou muitas vezes por influências externas da correria do dia a dia, isso tem desmoronado muitas famílias. A inversão das posições dos seus membros está cada vez maior e as pessoas acabam fazendo o que não devem, né? Tomando uma posição, fazendo uma escolha que não cabe. Nós precisamos entender que, segundo a Bíblia, Deus constituiu o pai como cabeça da família, o líder, a autoridade maior. Colocou a mãe como sua auxiliadora, companheira e os filhos em sujeição a ambos. Aí eu faço uma pergunta. Em quantos lares nós estamos vendo o oposto disso? São muitos lares vivenciando o oposto disso. Mulher que quer dar as ordens aos seus maridos, maridos que se submetem às suas esposas, filhos que agem com autoridade sobre os pais, que querem governar dentro de casa. E isso, irmãos, não estou falando de adolescentes ou jovens adultos que moram junto de seus pais. São crianças cumprindo esse papel. Muitas vezes, a mãe não se impõe e acaba obedecendo a uma criança de 10 anos ou menos. Imagine uma situação onde um filho de 10 anos decide que não quer ir para a escola, por exemplo, e a mãe ouve o filho e não leva à escola. Certamente,
não dará certo no futuro. Porque se a gente continuar na linha de visão, né, de futuro dessa criança, será que o dia que ela não quiser ir trabalhar, ela também não vai? Será que isso vai dar certo no futuro? Será que ele seria um bom funcionário? Será que daria certo como um bom profissional? Bom, nós precisamos nos ater aos nossos papéis dentro da nossa família. E precisamos lembrar que estamos em guerra. Entretanto, essa guerra só pode ser vencida dentro da palavra de Deus. Aquele que crê que a palavra de Deus é o alimento para a sua vida, o alimento para a sua alma e para a sua casa, precisa obedecer, precisa cumprir o que lhe foi ensinado. Então, a reflexão de hoje é para nós, pais, para nós, filhos, esposos e esposas. A nossa reflexão é: nós precisamos lutar pela nossa família, segundo os ensinamentos que o próprio Deus nos deixou, para que assim nós possamos viver e abdicar das bênçãos que o Senhor tem sobre nós. Possamos viver de uma maneira saudável dentro da nossa casa, uma família estruturada na palavra de Deus, uma família com valores, uma família com princípios, porque hoje é muito fácil desviar o caminho do pequeno, é muito fácil inverter o valor de um adolescente, é muito fácil colocar maridos contra esposas e vice-versa, é muito fácil cair na cilada do mundo. Entretanto, se estivermos atentos e firmados na palavra do Senhor, nós seremos vitoriosos nessa guerra. Amém? Eu deixo vocês agora com um louvor para melhor meditação. Voltamos agora com as nossas dicas. O ano começou. Para você que ainda não deu aquela faxina, ainda está procrastinando, eu tenho algumas dicas para você. Pois é. Vamos destralhar? Essa é a palavra de hoje. Destralhar. Vamos aproveitar para fazer aquela limpeza que às vezes a gente deixa para depois e acaba acumulando alguns itens dentro da nossa casa. Eu tenho aqui algumas sugestões para destralhar e começar hoje. Aproveitar que hoje é segunda-feira, início de semana, então a gente já vai naquele pique. E eu estou fazendo isso lá na minha casa, por isso, né? Nada melhor que uma dica que já foi efetuada, porque aí a gente vê que pode funcionar ou não. Vamos lá? Então, para a gente começar a destralhar, a gente vai começar pelas coisas velhas. Muitas vezes a gente guarda aqueles remédios, né? Não sei se vocês têm o hábito de ter uma farmacinha em casa, eu tenho. E muitas vezes os remédios vão ficando lá, e a gente não se dá conta que já tem remédio com validade vencida. Então tá na hora de vasculhar a sua farmacinha. Vamos destralhar a farmacinha. Mulher também que faz aquele retoque, né, na raiz do cabelo, às vezes vai deixando uma tinta lá no cantinho, guardada para usar depois, e aí acaba secando. Chega! Hoje é dia de destralhar, vamos jogar as tintas secas fora, esmalte vencido fora, aquela roupa que não serve mais e você está achando, né, que por algum milagre divino vai voltar a caber, mas você não quer saber de se exercitar. Desapega, minha irmã, desapega, vamos doar, separar aquela roupa que não serve mais, aquelas que estão com furinho, a gente separa em outra pilha para a gente descartar, né? E é isso, vamos fazer doação, vamos doar aquilo que a gente não está usando mais. Quem sabe aí na sua casa tem alguma caneca sem a asinha para segurar. Vamos desapegar, nada de coisas que a gente acaba tendo um apego emocional tão grande às coisas, não é mesmo? E às vezes a gente não quer jogar fora, mas, poxa, vamos lá, vamos começar o ano de uma maneira mais leve, né? Desapegando a agenda antiga. Gente, para aquelas que gostam de anotação como eu,
Eu acho que isso é coisa de professor, inclusive, adorar um papel. Então vamos lá vasculhar as gavetas, tirar nota antiga, sempre tem uma nota perdida por lá, pelas gavetas. Vamos tirar as agendas, que já são de anos atrás e a gente ainda quer usar. Às vezes nem tem página direito, mas a gente está lá guardando a agenda. Vamos desapegar. Meia sem par. Na sua casa também tem um buraco negro como na minha tem? Na minha tem um buraco negro. Às vezes eu lavo os pares de meia e só encontro um pé deles. Então vamos desapegar desses pés que ficam sozinhos? Se você não encontrar nenhuma outra serventia, desapega, minha amada. Caneta seca. Não adianta que, né, fazendo aquelas táticas que as canetas vão voltar a funcionar. Então, desapega das canetas que não estão mais funcionando. Cabos. Na casa de vocês também tem cabo? Que vocês nem sabem mais para que serve? Se está lá há tanto tempo que não foi usado, irmã, em nome de Jesus, se desfaz. É porque a gente fica pensando assim, né? Ai, se eu jogar fora, de repente eu vou precisar. Mas aí não precisa e está lá na gaveta ocupando espaço há anos e ninguém nem lembra mais para que é aquele cabo, né? Se é da televisão, se é de um outro aparelho para um computador, ninguém lembra para que serve mais o cabo, mas o cabo tá lá. Assim como as canetas antigas, assim como as agendas, assim como os remédios, vamos começar limpando o ambiente da nossa casa. E para isso a gente precisa destralhar. Essa foi nossa dica de hoje. Destralha, desapega. Aquilo que você não está usando agora, com certeza é porque você não está sentindo falta. Eu converso muito com algumas pessoas, né, que têm o hábito de alugar a casa. Aluga a casa, bota tudo em caixas. E depois não desocupa essas caixas. Fica por vários meses, né, caixas fechadas com utensílios. Se a gente deixou lá por tantos meses, é porque a gente não está precisando. E se a gente não está precisando, por que não doar? Por que não ofertar para alguém que possa estar de fato precisando daquilo? Mas a gente se apega. Então desapega, destralha e vamos seguir o ano de uma maneira mais leve. Tudo aquilo que na sua casa estiver ocupando espaço e sem serventia, procura uma utilidade. Olha para um vizinho, vê se ele não está precisando. Olha para um amigo, vê na internet. Aqui na nossa cidade nós temos um grupo que as pessoas vão compartilhando, é o desapego, elas vão compartilhando itens para doação. Lá tem roupa, lá tem eletrodoméstico, lá tem várias coisas. Isso é muito interessante, isso faz bem, né? Um ao outro ajudou. E assim é o que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a compartilhar, a não reter, mas dividir com os nossos irmãos, né? Aqueles que de fato precisam daquilo que não nos serve mais. Serviu um dia, mas agora pode servir a outro. Amém? Agora também nós vamos para o nosso momento mais esperado de interação. Participa com a gente, manda mensagem pelo WhatsApp 22 99739 2852. 997392852. Deixe um recadinho lá no nosso canal do YouTube, @Rádio Interativa FM 87,9. Interage com a gente, porque hoje a Débora Reis está aqui para falar sobre desafios das famílias nos dias atuais. Seja bem-vinda, Débora. A Débora que é diaconisa e dirigente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Parque das Garças, ao lado do seu esposo, presbítero Davi. Seja muito bem-vinda, Débora. Somos muito gratos pela tua presença, pela tua participação aqui com a gente. Que seja um momento proveitoso. Amém? Amém, Michela. Quero agradecer, a oportunidade de estar aqui. A oportunidade de estar aqui juntamente com você, né, e toda a sua equipe, a Rádio Interativa, né, e estamos aqui para compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? Amém. Então vamos começar? Amém. A primeira pergunta para o nosso bate-papo de hoje é: como a Bíblia define uma boa família cristã? A Bíblia define uma boa família cristã.
em ser obediente à palavra do Senhor. Porque quando a gente começa a analisar a palavra, ela é uma bússola e nós somos o navio. E se a gente está num alto mar, sem a bússola, a gente começa a perder a direção e fica à deriva no meio do mar, né, do oceano. E sem a palavra do Senhor em nossas vidas, que é a bússola, a gente começa a naufragar e vamos afundar. Então a Bíblia, ela nos dá um caminho de direcionamento para avançar com a nossa família e conduzir em instruções, né, com a palavra do Senhor. Hoje em dia, né, nós já até iniciamos o nosso programa com a reflexão acerca da família, né? E a Bíblia diz, ensina tudo. Ensina tudo. Ensina o que é uma família, Sim. ensina como namorar, né, antes de chegar à formação da família, o que devem fazer, né, os noivos, por Sim. exemplo, até chegar ao tão grande e desejado momento. Mas nos dias de hoje é tão complicado a gente falar sobre identidade familiar, né? É tão desafiador a gente, enquanto cristão, se colocar, né, como família, como o desígnio do Senhor acerca da família e como agir sobre a família. Até para aconselhar hoje em dia está bem desafiador, né? E como é que a gente pode aconselhar, como é que a gente pode instruir aos pais nesse momento? O que a Bíblia também diz sobre ser um bom pai ou uma boa mãe? Então, Michela, em Êxodo, né, 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e a tua mãe para que prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, a gente vê que é geração. Sim. Né? Se eu não honro meu pai e a minha mãe, dificilmente lá na frente o meu filho vai me honrar. É uma colheita. Então eu vou plantando e vou colhendo mediante a palavra. Então aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer. Aquilo que o meu pai e a minha mãe me ensinou, eu tenho que obedecer. Então, se eu não obedeço, lá na frente vai acarretar. Então, a gente costuma dizer até maldições hereditárias, né? Sim. Precisam quebrar maldições hereditárias no meio da família. Precisa. Mas um tem que se posicionar para quebrar. Não é porque o meu pai fez que eu vou fazer. Sim. Só que aí a gente começa a acarretar e vai virando aquela bola de neve. E a gente também, falando sobre isso, a gente acaba levando para um lado meio que místico, né? Levando maldição hereditária. Eu não tenho como, porque isso acontece de uma maneira... E aí vai para uma lógica que não é racional. Não é. Porque a gente pode olhar para a maldição hereditária de uma forma simples, Sim. bíblica. Sim. E mostrar para o outro que essa maldição é uma falha no caráter, na verdade. Exatamente. Né? É uma falta de um bom comportamento. Então, assim, se lá atrás eu não obedeci meu pai e minha mãe, se eu não respeitei o que eles me instruíram, dificilmente também eu vou respeitar meu cônjuge, né? Exatamente. Para começo de conversa. Aí é onde começa a naufragar as famílias. Sim. Né? Qual é a base? É a família. E se eu não tenho essa base, tudo vai desmoronar. Tudo vai, né? A pique, vai naufragar. Porque tudo começa com obediência. Tudo começa em ceder, né? Hoje, por mais que eu esteja certa, mas eu vou ceder, né? A gente costuma agora dizer que é melhor ter paz do que razão. Né? E é assim mesmo na vida do casal, com os filhos, porque a gente tem que mostrar o caminho. Se a gente não para mostrar o caminho, né? O primeiro culto ele é realizado aonde? Em casa. Isso. Né? O devocional ele é preparado aonde? Em casa.
Toda a liturgia começa em casa. Não é no templo. No templo é para a gente se reunir, se alegrar, engrandecer o nome do Senhor. Mas a igreja em si, ela começa em casa. Na família. Na família. Então, para a gente ser bons pais nos dias de hoje, a gente precisa estar em obediência à palavra de Deus, para que a gente tenha sabedoria para lidar com as demandas, né? É bem simples, gente. A gente que dificulta, né? O ser humano dificulta tudo. E dói, né? Dói. Porque você falou aí de abdicar. Se um casal não consegue abdicar de uma coisa para o bem da família, dificilmente vai chegar, né, à plenitude do amor, né? Que Cristo quer isso, a plenitude do amor dentro do nosso lar. E qual a maneira bíblica de levar uma criança a Cristo? Através da palavra. A palavra é a chave de tudo, né? Se eu não leio a palavra, se eu não ensino, não instruo na palavra, se eu não tenho um hábito como mãe, pai, abrir a palavra, essa criança vai ter o quê? Porque as crianças, elas se assemelham em nós. Se dentro do meu lar eu não tenho esse costume de abrir a Bíblia, ter meu devocional, a minha oração, dificilmente meu filho vai ter. Ele não vai me seguir, né? A gente costuma dizer, pedagogicamente, quando faz lembrancinha para o Dia dos Pais, das Mães, principalmente os pais, né? Que vai trilhar os caminhos, né? Sim, a gente faz sim. aquele pezinho que a criança vai seguir os caminhos. Mas como que ela vai seguir os caminhos se não tem o exemplo? É real isso. E já entrando nessa questão de dar o exemplo, né? A gente precisa instruir o pequeno no caminho do Senhor. Isso é bíblico. Mas como evitar as distrações? Porque são muitas distrações, né? Não só para as crianças, para os adolescentes, para nós adultos. Mas como lidar com essas distrações? Agora estamos na era, né? Não está chegando, já chegou. E nós, né, estamos um pouco atrasados, mas as crianças não. Na tecnologia, né? Ela chegou para ficar. E a gente viu muito isso na pandemia, né? Ainda mais pedagogicamente, quando o professor teve que dar aula dentro da sua casa para alcançar algumas crianças. Então a gente, de certa forma, acabou invadindo a casa um do outro. Né? E aí a tecnologia tem que saber usar. É uma ferramenta excelente. Mas se não souber usar... Como é que a gente pode evitar? Como nós poderíamos evitar a distração da criança e tirar aquela coisa que é tão legal de ficar mexendo no celular e fazer a criança sentar de uma maneira atrativa para a leitura da palavra? A gente tem que chamar a criança para si. Eu tenho que ter um tempo para a criança. E muitas das vezes os pais não estão tendo tempo. Porque ter tempo também dá trabalho. É verdade. Então, eu tiro por mim, porque meu neto agora está morando comigo. É uma criança de 6 anos, tem 1 ano ele morando comigo. Então, é natação, é futebol, é jiu-jitsu. E ainda levo para a praia, levo para o parquinho e vai para a escola. Eu vou para a igreja, eu vou... Irmã Débora, você não para, não? Tem que fazer alguma coisa, não tem? Sim. E ainda sobra o tempo dele ficar no celular. Administrar o tempo. Tem que administrar o tempo. Porque se a gente não administra, a criança vai ficar 24 horas. Aí lá na frente essa criança tem insônia, não consegue dormir, porque o cérebro está acelerado. E o cérebro tem que ter um momento para ter um descanso. Se eu estou no momento da noite, até meia-noite, 1h da manhã, no celular, dificilmente, vamos dizer assim, ele vai se apagar. Quando vê essa criança está dormindo 4, 5 horas, aí chega às 6 horas para acordar, para as 7 horas para a escola, essa criança não rende. Sim. E aí começa as notas caírem. Aí o pai diz assim, deixa, não está me perturbando. É
essa fala a gente precisa dar um destaque, porque é uma fala cotidiana, Sim. né? Não é uma coisa esporádica, uma vez ou outra, é uma fala muito forte, Sim. né, dos pais. E os pais precisam ter essa atenção, porque justamente esse tipo de comportamento dos pais é que as distrações entram, né, na vida não só da criança, mas também do adolescente, da nossa fase adulta. Se a gente não se atentar e perceber que as distrações estão tomando o lugar de Deus, vai passar e a gente vai deixar o devocional, vai deixar o tempo de estudo, Sim. vai deixar inclusive de fazer as demais atividades para ficar naquela distração. Antigamente, as igrejas tradicionais, a criança era o tempo todo dentro da igreja. Aí, né? Criei meu filho na igreja, mas criou como? Né? Às vezes a criança ficava ali dormindo, porque eu não tinha o celular, mas estava do lado. Sim. Hoje em dia tem um celular para distrair. Sim. Tem uma boneca, tem biscoito, que tem hora que parece que está, né? Piquenique. No piquenique dentro da igreja. Mas são meios, também entendo, para a criança ficar um pouco mais calma. Sim. Ah, são só 2 horas de culto. Mas dependendo de como for a liturgia do culto, não vai prender a atenção de uma criança 2 horas. Sim, até porque a maneira de compreensão da criança é diferente do adulto, Totalmente né? diferente. Mas quando eu falo em família, lá, não, a gente precisa organizar esse tempo. A gente precisa ter um direcionamento melhor com a família. Porque, às vezes, essa criança está chamando a atenção de alguma forma, sinalizando, só que a gente está tão envolvida com as coisas de casa, doméstica, e o serviço, né, fora, Sim. que a gente esquece. É mais prático a gente dar essa ferramenta. Ó, fica quieto, vai para o teu canto, vai para o teu quarto e fica lá e não me perturba. Eu estou cheia de coisa para fazer. Sim. Em contrapartida, a gente também encontra algumas crianças que precisam ser disciplinadas, né? Verdade. Talvez por conta dessa liberdade, né, na tecnologia, ou liberdade dentro da sua rotina diária, não tenha criado o hábito de se organizar dentro de um cronograma, porque criança precisa de rotina. Precisa. E muitas famílias não entendem isso. A criança precisa de rotina, sim, para que se torne um hábito. A criança não vai ser criança para sempre. E a criança que não tem rotina é um adolescente sem rotina e um adulto sem rotina. Um adulto sem rotina dá trabalho. Dá, muito. Né? A criança sem rotina dá trabalho, mas nós, como pais, precisamos disciplinar. E aí é que entra a questão, Débora. Como seria a melhor maneira dos cristãos disciplinarem seus filhos? Isso aí é um pouco até... porque a Bíblia diz que é para corrigir com vara. Lá em casa eu falo, vou arrumar uma vara de goiabeira, vou ungir, vou orar. E aí a gente entende também das necessidades da criança, né? Mesmo em meio ao conflito de uma pirraça, a gente entende, né, que a criança ainda não consegue expressar todas as suas emoções, sim, dependendo também da sua faixa etária, casos e casos. Então, o que a Bíblia e o que nós, como cristãos, devemos agir na hora de disciplinar os nossos filhos? Sim, a Bíblia, né, já até iniciei falando sobre a vara, corrigir. É porque o nosso Deus nos ama. Então, na hora de corrigir, quando Deus nos corrige, dói, não dói? Então, tem hora que a gente também tem que dar um aperto. Corrigir é diferente de agressão, né? Tem meios para a gente corrigir, através de um diálogo, né? Uma conversa, né? Muitas das vezes tirando algo. E Deus faz isso conosco também. Sim. Tem hora que Ele tira algo de nós para nos corrigir. Né? No momento a gente não entende. Assim mesmo também é a criança. Vai ter momento que ela não vai entender. Mas cabe nós sentar e conversar o porquê que está corrigindo. O porquê que está tirando. Né? Porque tudo tem consequências. Sim. Então é melhor a gente corrigir agora do que lá na frente. Né? Passar por processos maiores com essa criança. Criança realmente precisa de limite.
Nós, adultos, precisamos de limite. Imagina uma criança que não se manda, não se banca, não se veste, né? Não tem maturidade. Não tem maturidade, né? Muitas das vezes o seu emocional não está preparado para conduzir a situação que está vivenciando ali naquele momento. Sim. Então, nós como adultos temos que corrigir, mas explicar o motivo da correção. Porque Deus faz isso com a gente. A gente que se faz de desentendido. É verdade. Ele, antes de nos corrigir, ele avisa, ele alerta, usa seus profetas, ele avisa. E assim como pais, avós, né? A gente também avisa. Não é que ele não entenda, ele quer ver até que ponto vai. Sim. Né? Ele te desafia. E assim a gente também faz com Deus. Muitas das vezes a gente desafia o Senhor, né? Mas quando a correção chega, a gente quer se desesperar. Sim. Quer se fazer de não entende, né? Desentendido. De coitado. De né? coitado. É verdade. E é assim, a gente precisa entender o momento, né? Escutar mais. Quando escuta mais, a repreensão é menos. É verdade. Né? Isso também vale para os adolescentes. Sim. Principalmente, eu acho que passando por todo o âmbito que eu já passei, Sim. com cada criança de cada faixa etária, eu vejo na adolescência um pouco mais desafiador do que a infância. Né? Por quê? Primeiro, a adolescência segue a infância. Então, o resquício da criança que ficar, né, aquele mal resolvido, vai para a adolescência. E na adolescência, por si só, o adolescente é desafiador. Ele Muito. quer, né, instigar, ele quer ver até onde vai mesmo o limite dos responsáveis. E ele vai testando, né, e vai muitas vezes vai pensando em argumentos. Eles são muito argumentativos, eles têm respostas e eles têm saída para basicamente tudo, né? Então, assim, eu gosto também dessa metodologia do diálogo. Porque a casa que não tem diálogo é uma casa que não vai funcionar a correção, não vai funcionar a famosa vara, né? Não funciona. Uma criança que apanha por apanhar, primeiro que eu particularmente sou completamente contra. Embora a Bíblia diga sobre vara, eu particularmente até conversei certa vez com o Beto sobre isso. Abraço, Beto. Na minha visão, na minha compreensão, né, mais melodramática, a vara para mim é sobre liderança. Né? Ensino na vara. Aí o Beto até citou outros versículos. Eu falei, Beto, eu prefiro. Ele mas não tem que preferir, tem que ficar com a palavra. Falei, eu vou entender a palavra como a vara como manuseio da sua liderança. Você é pai, você que é mãe, avô, avó, que cuida de uma criança, você tem que exercer da sua liderança. Para não ser necessário chegar até a vara, gente. Entendeu? Porque em muitas situações, a gente, secularmente falando, inclusive, quando a gente não corrige nossos filhos, né, dentro de casa, eu lembro muito da fala da minha mãe, é melhor eu te corrigir do que os outros lá na rua te corrigirem, porque não te corrigirão com o mesmo amor que eu. E é uma realidade. A gente encontra vários adolescentes, vários, né, jovens passando por mão de autoridade. E muitas vezes tendo a necessidade de usar da força física para conter. Então, se uma criança, igual a gente já disse aqui no início, ela é instruída desde o princípio, mas eu me converti tarde, meu filho já era adolescente. Conversa, diálogo, né? Escuta. A escuta para o adolescente é fundamental, né? Para a gente entender. Mas aí também a gente vai voltar, vai retroceder um pouquinho sobre a nossa conversa do início. No início, por quê? Para a gente disciplinar nossos filhos, a gente precisa entender qual é o nosso papel dentro de casa, de marido e de esposa. Porque se a esposa não se submete ao seu marido, o seu marido pede algo, dá um direcionamento, a esposa não se submete e os filhos veem isso, qual vai ser a compreensão da criança? Bom, se minha mãe está respondendo meu pai,
Ou se meu pai está respondendo minha mãe de uma maneira mais, né, desrespeitosa ou agressiva, eu vou fazer também, né? Exatamente. E a esposa deve submeter-se a seu esposo, deve ser submissa. Esse também é um tema que gera discussão e polêmica, porque muita gente não entende o que é submissão. Como é que a gente pode explicar isso? Submissão é você andar do lado do outro, né? O outro é mandar, como se você fosse uma propriedade dele. Mas sim, ele te orientar, porque a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, como que eu estou amando essa esposa? Né? Como essa mulher, a disjuntora, está ajudando o seu esposo? Porque quando a gente pega, né, o marido é o cabeça, a mulher... Tem gente que costuma dizer assim, a mulher é a cauda. Não, a mulher não é a cauda, não. Porque Deus poderia tirar um osso lá da espinha, lá do pé, mas não, ele tirou da costela. A costela fica no lado. Então é para os dois caminharem lado a lado. Os dois têm que ter posicionamentos parecidos. Lá em casa aconteceu esses dias, né? Porque meu filho está aí. Aí ele, mãe, não sei. Eu falei, não, se você, como pai, está corrigindo o seu filho, por mais que ele more comigo, é a sua vez de chamar a atenção dele, de corrigir ele. Assim como o meu esposo, como avô, quando ele está falando, eu estou quieta. Só que a gente observa que muitas casas não é assim, porque eu fui criada, né, com muito parente em volta, Sim. E não é assim. Aí tá a mãe corrigindo o filho, aí tá o pai, tá se metendo, e daqui a pouco, quando vê, tá os dois discutindo. Não entra em acordo. Então, quando você é disjuntora, tu tem que também esperar o momento de falar. E vice-versa. O marido sai para trabalhar. Quem fica com maior responsabilidade dentro do lar? A mulher. Só que hoje em dia as mulheres também estão saindo para trabalhar. Sim. E a gente, querendo ou não, a gente trabalha até mais. Porque a gente trabalha fora, trabalha dentro de casa, a gente tem que dar conta do exercício da criança, a gente tem que dar conta da comida pronta. E muitas das vezes o marido chega, toma seu banho, senta no sofá e está esperando a comida ficar pronta. Então, tem que ter equilíbrio. Na casa não mora um só, mora os dois. E esse equilíbrio tem que permanecer. Não vai diminuir a masculinidade do homem se ele ajudar a sua esposa. Não vai também dar crédito, empossar ela como autoridade dentro do lar, porque ela faz mais coisa do que ele. Então, a gente precisa ter um equilíbrio dentro da família. Porque senão não flui o casamento. A gente empurra com a barriga 20 anos, 30 anos, mas não flui. Não é um casamento feliz. Não é o projeto de Deus. Não é um projeto de Deus. E qual deve ser a ordem de prioridades na nossa família? A prioridades na nossa família é o nosso lar, né? É o nosso lar. A gente põe para fora. Eu estava vendo algo interessante, assistindo, que quer saber como é que está suas emoções por dentro pela sua casa. A sua casa, o externo. Então, quando está tudo em ordem, a gente tem mais capricho com a gente, com o nosso lar, com o nosso cônjuge, com nossos filhos. A gente tem mais capricho. A gente quer cuidar mais, a gente quer zelar mais. A gente quer proteger mais. Entendeu? E quando está com uma desordem, quando está já fugindo das nossas mãos, a gente entra meio que em desespero. E é muito mais fácil eu chegar e falar assim, a culpa é do outro, tá assim por culpa sua, do que assumir que também a responsabilidade é minha. Desperta tu que dormes. Porque o assunto é profundo, né? Sim. Gera desconforto porque a gente vê que tem alguma coisa que não está no lugar, né? Não deveria estar, aliás, que deveria estar um pouco melhor, que poderia estar melhor, né?
na realidade, a gente sabe onde a gente tem errado, né? Sim. É aquela velha conversa, é que a gente vai, né? Vai se fazendo de coitado, vai se fazendo de vítima, mas dentro da nossa casa, com o nosso marido, ou com as esposas, com os filhos, a gente sabe onde está errando. Sim. O que falta é tomar as rédeas da situação e se posicionar, né? Que custa. Tem que querer mudar, né? Tem que querer mudar. E voltando a conversa para os filhos, a gente falou aqui da correção, né? De como corrigir o filho, mas o que os pais, né, devem fazer, os pais cristãos, se tiverem, por exemplo, um filho pródigo, aquele filho, né, que se rebelou e que agora, por algum motivo de sua mente, resolveu, né, se sair de casa, rebelde, não quer mais saber de pai, e muitas vezes sai sem nem ter direito a nada mesmo, e sai porque está revoltado com os seus botões. O que a gente deve fazer com um filho assim, tão rebelde? Não desistir. A gente não pode desistir nunca, porque como a Bíblia, né, ela cita, aquele pai ia no portão todos os dias esperar. Todos os dias ele estava ali. Então a gente não pode desistir de orar. Não pode desistir. Eu gosto muito do Salmo 91 e eu vindo para cá eu estava meditando mais ainda nele, né? Que nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Então a gente precisa estar alicerçado mesmo, repreendendo todo o mal, toda a retaliação, toda a confusão mental, né? Porque o inimigo tem feito isso na mente dos nossos filhos. Tem criado uma confusão na mente que eles saem por esse mundo desorientados. E nós, como base, como alicerce do nosso lar, a gente não pode desistir. Não podemos desistir. Ainda mais como cristãos, né? A gente tem que estar sempre à porta, esperando. Imagina se Deus desistisse de nós. Somos errantes. E um erro, Deus fala assim, não quero mais, joga para o escanteio e deixa se virar. Está colhendo o que plantou. Mas Deus não. É com amor, né? Ele na sua palavra e na sua bondade, ele diz, eu sou seu pai. Ele te chama de filho, né? E nós desistimos muito fácil um dos outros. É verdade. É mais fácil desistir do que ter trabalho. A realidade é essa. O povo está correndo de trabalho, Isso né? aí. E isso é muito triste. Sim. Isso é muito triste, porque se a gente se fala tanto, né, sobre se colocar no lugar do outro, fala tanto sobre amar o próximo, fala-se tanto nas redes, nas mídias, né, sobre cuidar, inclusive sobre doações, né, Sim. ajudar os outros em todos os aspectos, mas quando é do nosso lado, fica tão difícil de ajudar, né? É difícil. Fica tão difícil de estender a mão, de sentir compaixão. Tão difícil. Quantas pessoas estão desistindo dos seus filhos nos dias de hoje? Quantas pessoas... A gente entende que existem várias circunstâncias, né, que não vai ser em todo o tempo que a gente vai poder estar fisicamente próximo dos nossos filhos, mas desistir do filho... Aí eu já entro com a próxima pergunta. São os filhos sempre uma bênção de Deus? Não são sempre uma bênção. Mas a gente pode ensinar, instruir para eles serem, né? Tudo é instrução. Temos um manual em mãos, né? Eu acho que o caráter de uma criança né? Já falei criança porque é na infância. Sim. A gente começa a moldar ali, entendeu? Agora, se a gente deixa correr frouxo, faz o que quer, come na hora que quer, toma banho na hora que quer, então quando chegar na fase da adolescência, da juventude, a gente não vai conseguir dominar, a gente não vai ter controle da situação. Então a gente volta pro assunto, porque se os nossos filhos são herança do Senhor, devem ser bênçãos, nós como pais devemos abençoá-los. Exatamente. O que fazer, o que dizer, como instruir os pais que nos ouvem, que
por qualquer circunstância que seja, podem já ter caído na cilada de falar palavras de maldição para os seus próprios filhos. A língua tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Né? A gente também costuma dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E muitas das vezes a gente se posiciona no momento errado, no momento da ira, da raiva, de alguma coisa que saiu do controle no momento. Né? A gente é explosivo na hora errada e quer quer dar a correção no momento errado. Então, muitas das vezes, a gente precisa voltar, respirar, se recompor para seguir a situação da forma correta. Senão, o que estaríamos ensinando para essas crianças? Para a juventude, para os adolescentes. A gente precisa partir do princípio que os adultos, né, pensamos nós, né, dentro da ciência, inclusive, os adultos já têm suas habilidades já forjadas, seu caráter forjado, seu cérebro todo formado e estruturado, né, para direcionar uma criança, um adolescente, um jovem. Agora, quando um adulto se perde e se iguala à idade, não pode ser, gente, não pode. Como que você, né, cristão, você vai sair do seu eixo, do seu equilíbrio ao fazer uma correção? Óbvio, existem casos e casos, coisas seríssimas, né, que podem ocorrer na adolescência e na juventude, né, coisas muito sérias que vêm para nos desestruturar. Mas a palavra do Senhor nos ensina o quê? O que fazer, como lidar com essas coisas. Não é com ira, né, não são liberando palavras de maldição, né, não é por aí. Então é o que a Débora está falando aqui, né? Vamos dialogar, vamos instruir, vamos deixar a nossa família um ambiente favorável, saudável, para que a criança, adolescente ou jovem possa sentir prazer de estar lá, né? Hoje em dia eu escuto muitas, em várias esferas, né, do meu convívio com crianças, que às vezes as crianças preferem estar fora de casa do que dentro dela. Ah, tia, aqui é mais legal. Ah, tia, poxa, você conversa comigo. Ah, tia, você é legal. Eu sou um pouquinho doida, né? Mas assim, como que a criança se sente melhor fora de casa do que dentro? O que a gente, enquanto pais, enquanto cristãos, a gente pode fazer sobre isso? Né? Quais seriam os nossos comportamentos para melhorar o ambiente dentro do nosso lar? O lar, quando uma criança chega, né, a citar isso, porque eu também já ouvi e ouço muitas das vezes, né, que não quer voltar para casa porque não é um lar acolhedor. Não é um lar que para ouvir a criança, porque a criança também precisa ser ouvida. Né? É um lar desestruturado. Como tem crianças que o pai e a mãe estão trabalhando, crianças assim que eu falo de 10 a 12 anos, e elas que são a responsável pelaquela casa, de cozinhar, de cuidar dos irmãos ou de um sobrinho, de levar para a escola. Então, eu falo que é adulto em miniatura. Essa criança se tornou um adulto em miniatura. Ela que toma as rédeas da casa. Então, ela vai chegar uma hora que ela está cansada. Então, ela quer estar conversando com alguém de fora, que está escutando, que está orientando, que está brincando, do que estar no próprio lar. Isso a gente precisa também se atentar, porque quando a criança sai em busca de uma pessoa cristã, com sabedoria, para orientar, para direcionar, glória a Deus. Mas e quantos estão sendo orientados, direcionados por pessoas que não têm estrutura nenhuma para dar esse aconselhamento? Ou, inclusive, estão, né, entre amigos mesmo, da mesma idade, um aconselhando o outro. Olha o risco, né, que essas crianças, esses adolescentes estão correndo. Isso é uma responsabilidade do adulto gerador, né, do responsável que está ali, que é guardião daquela criança, né? E, Débora, existem vários problemas familiares. E dentro desses problemas,
podem acontecer também a violência doméstica. Sim. Como cristã, o que você fala sobre isso? Como pode ser resolvido, né? Principalmente acerca da violência doméstica. Muitas pessoas, né, já ouviram, né, de liderança, vamos orar, vamos esperar, vamos ver o que acontece. Qual o seu posicionamento acerca de violência doméstica, não só contra a mulher, mas também contra as crianças? É denúncia. O agressor tem que ser denunciado, né? E muitas das vezes a mulher tem medo, ou aquela mulher, ela não tem força, ela não sabe até a força que ela tem dela viver longe dessas agressões. E aí se submete, porque tem um filho pequeno, se submete pela casa que mora. E assim as agressões aumentam e ela se acostuma com aquele sofrimento. Eu, Débora, já fui vítima de agressão, né? E o meu posicionamento na época sem Cristo foi errado, mas eu levantei a cabeça, denunciei. Foi errado por quê, Michela? Deixa eu corrigir aqui. Porque sem Cristo a gente vai na ira. E aí, quando o agressor, né, o meu ex-cônjuge, veio me agredir na primeira vez, ou na segunda, eu peguei uma faca. Senhor. Eu poderia estar presa. Sim. Ou morta. E eu ainda cheguei a apunhalar ele com uma faca no pescoço, na região do pescoço. E Deus é misericordioso, porque ele já sabia dos planos dele na minha vida, poupou muita coisa. E aí, dali, depois eu me separei, era casada no papel. Me separei, pedi o divórcio e segui a minha vida. E muitas mulheres não pensam assim. Pior com ele, não tem um ditado? Não, ruim com ele, pior sem ele. Tem um ditado assim. No Triste. mundo, não é bíblico. Ruim com ele, pior sem ele. Só que hoje em dia a gente está vendo os casos se avançarem de uma proporção tão grande, que está tendo tantas mortes, tanto com crianças como com mulheres. Né? O feminicídio aí está em alta. Há 12 anos atrás, era um pouco escondido. Então, naquela época, eu me posicionei, mesmo sendo mãe solteira, e saí desse relacionamento abusivo. Denunciei. Mais para frente, ele fez alguma coisa, quando ele foi prestar conta com a justiça de algo que ele fez, ele respondeu por esse processo também. E ele mandava mensagem para mim, para me retirar a queixa, para poder a pena cair. Eu falei, não, o que você fez está feito e acabou. Então, a gente precisa denunciar e não voltar atrás. Porque é ruim quando você denuncia, vai lá e tira. Denuncia e tira. Perde e a credibilidade. Perde e vai virando gerando algo muito pior, que pode levar à morte e não ter volta. Então, você, mulher, que possa estar nos ouvindo nesse momento, se você está passando por alguma situação, peça ajuda. Peça ajuda à sua liderança, peça ajuda, né, à polícia, se for o caso. Denuncie. Não passe por essa situação, por essa circunstância sozinha. Né? Procure seus familiares, procure apoio. E se não tiver, busque os seus direitos, né? Por lei. Não haja na sua impulsividade, não tente resolver nada sozinha. Independente de você ser mulher cristã ou não, né? Busque ajuda, porque não é algo que vai passar. Não. Uma pessoa, infelizmente, que ela é agressiva, ela só muda se ela tiver um encontro com Cristo. Então, se a sua intenção é continuar com essa pessoa, afasta, espera ela ter um encontro com Cristo. Verdade. E se for o caso, se for de Deus, aí sim, já depois a pessoa convertida, se for o caso, né? Se for muito de Deus, você volta. Se não, minha irmã, segue sua vida em nome de Jesus. A sua vida é preciosa para Deus. Você é preciosidade para o Senhor. Então, cuida da sua vida, cuida do seu âmbito familiar, né? Mas
tenham também atenção. Porque antes de casar, antes de estruturar uma família, a gente namora. Né? A gente tem um relacionamento, tem um namoro, tem um noivado. Então estejam atentas às pessoas que vocês estão escolhendo. Estejam atentas se é de fato um relacionamento de Deus, para que não haja maior consequência no futuro, né? E a gente infelizmente, vai encerrando por aqui. A conversa está tão boa, o bate-papo está tão bom e está tão assim, sabe, ajudando a compreender. Sim. Né? Mais a palavra do Senhor, mais o nosso lugar dentro da nossa casa, quanto a esposa, marido, filhos. Cada um tem a sua função dentro de casa. E cada família tem a sua rotina. Não precisa ser igual, só precisa ser obediente. É verdade, né, Débora? Verdade. Porque se não tiver alicerçado na palavra, se não tiver agarrado na videira verdadeira, a gente não consegue avançar no nosso âmbito familiar. Você quer deixar um recado para as pessoas que estão nos ouvindo acerca da família? Cuide da sua família. Cuide mesmo, zele, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir as famílias. Ele quer tirar de você aquilo que é o bem mais precioso seu. Não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa. É a sua família. Então se mantém firme, alicerçados na palavra. Aqueles que estão fora do caminho, que você venha retornar, né, que você venha ter uma aliança, um encontro com o Senhor verdadeiramente, porque os dias são maus. E se a gente estiver fora do caminho, né, mesmo que o Pai esteja à porta te esperando, né, mas depende de uma posição sua, tomar essa decisão e caminhar você e a sua casa. Não desista dos seus. Nunca desista dos seus. Mas ore, interceda, sempre, sempre. E eu quero agradecer essa oportunidade. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui um abraço para o Hamilton Ribeiro Miranda. Deus abençoe, Hamilton. Muito obrigada pela sua participação. Um beijo para Iracema Fernandes. Deus abençoe, Iracema. Que a sua semana seja abençoada. Não só de vocês, Hamilton e Iracema, mas de todos aqueles que estão nos ouvindo. De todos aqueles que nos acompanharam até aqui. E a gente vai ficando por aqui, mas volta na semana que vem, na próxima segunda-feira. Não perde não, vem com a gente, participa, colabora aí com a nossa rede de conhecimento, deixa sua dica, deixa sua pergunta, para que a gente possa responder até num próximo programa. Deus abençoe e até lá. Você ouviu o programa Interação Feminina.